Vocês estão acompanhando aí, além dessa questão do frio, né? Eu tenho também, teve todo um envolvimento psicológico também, né? O pessoal falou, pô, vai fazer muito frio. A gente talvez esteja até, né, sentindo mais frio do que está, mas está frio realmente, não está? Fora para a galera que estava na emoção aqui, né, tocando pela primeira vez. Pô, tá frio, realmente. Vocês estão acompanhando as Olimpíadas aí? Olimpíadas, vocês sabem o que que é isso? Olimpíadas. Pô, vocês estão de férias, não é? Quem aqui está de férias? Último dia das férias. Agora chora, chora, né? Último dia das férias, não é isso? Agora chora. Segunda-feira, tudo volta, né? Aí, pô, e vai voltar até aula presencial, a segunda-feira. Não sei se é para todo mundo, né? Mas vai voltar. E aí vai ser maneiro demais. Mas enquanto não volta, a gente está assistindo as Olimpíadas aí, pô, nossa vida tá tranquila. A gente é adolescente, a gente, poxa, tá vivendo o melhor da vida. Vocês sabiam que a adolescência é a melhor fase da vida? É ou não? A infância era melhor do que a adolescência, talvez, né? Pô, mudei de ideia. Segunda melhor fase da vida. Vocês sabiam que a adolescência é a segunda melhor fase da vida? Ou não, não, talvez não. Bom, eu acho que isso vai chegar em algum lugar, ó, presta atenção. Cara, a gente está assistindo as Olimpíadas, possivelmente, né? E está rolando no Japão. Então o horário está muito doido, né? Eu realmente não estou assistindo nada, para dizer a verdade. Eu só vejo o noticiário no dia seguinte, aí está assim, noticiário, a madrugada olímpica, aí eu vejo a madrugada olímpica. Aí, pô, aquela menina que ganhou no skate foi muito maneiro, não foi? Pô, a menina tem 13 anos, não é isso? Que isso, cara, com 13 anos não fazia nada que prestasse na vida. A garota já ganhou a medalha de prata com 13 anos. Que é isso, gente? A garota vai ser presidente do Brasil, aquela menina ali, pô, vai ser uma pessoa muito importante. Cara, olha que maneiro, a garota ganhou uma medalha e eu estava dormindo. E ela venceu. Aí eu vi que teve uma galera no judô também. Pô, o judô eu curto muito. O skate eu sei que foram duas, né? 2 medalhas de prata. Judô eu gosto muito também. Pô, aquela galera lá lutando e tal, acho muito maneiro. Eu estava querendo ver, não vi, né? Que era de madrugada, mas estava querendo ver o francês, né? Que é o peso pesado do judô. Vocês sabem, né? O cara bicampeão olímpico, 10 vezes campeão mundial. Vocês não conhecem esse cara, não? O cara do judô. Pô, eu considerado o maior da história, o francês. E aí ele, pô, veio de uma fase ruim. Ele ficou 10 anos invicto, sem perder. Aí ele perdeu há pouco tempo e ele veio de várias contusões. E aí disputar a Olimpíada agora, ele ficou em terceiro, ficou com bronze. O que é muito maneiro, né? Mas, pô, o cara era 1000 vezes campeão e tudo mais. A gente vê esses heróis assim, não sei quais modalidades você curte, se curte, né, alguma coisa no sentido das Olimpíadas, né? Mas a gente vê essa galera assim, eu fico sempre pensando, pô, até que ponto essa galera poderia influenciar, né, outras pessoas a ouvirem sobre o Evangelho de Jesus? No final das contas, tudo na minha cabeça vira, né, o Evangelho de novo. Às vezes eu me encanto com aquilo tudo, aí depois eu volto. Não, peraí. Sua mente tem que se organizar. Aí eu volto para o foco que é o Evangelho e penso assim, poxa, se de repente aquela menina, né, do Rebeca, do baile... E Rebeca? É Rebeca o nome da menina, né? Baile da favela, sei lá, música. O pessoal tava... Aí tudo vira polêmica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nem sei, nem eu sei se eu estou entendendo o que eu estou falando. Então, no meio dessa polêmica toda, cara, aí sempre eu penso assim, pô, mas se essa pessoa realmente falasse de Jesus... Eu vi que eu tinha uma atleta nessa semana da África do Sul. O nome da menina é Tatijana, é o nome da menina. E a menina, pô, nada com a touca assim, né? Somente a Deus a glória, a touca da menina. A menina campeã olímpica também e tal. Achei aquilo muito legal. Eu vi a galera, né, das Ilhas Fiji lá, pô, que ganhou no rugby, e o pessoal cantando a música para Jesus, assim, pô, foi um negócio muito doido. Aí eu penso assim, pô, até que ponto essa galera influencia outras pessoas a seguirem essa parada aqui que a gente segue. Não sei se você está ligado, mas a gente é cristão, não é isso? Porque
Porque a gente carrega o nome de Jesus para onde quer que a gente vá. Todo mundo sabe que a gente é crente, é isso, a gente é cristão. O pessoal vai chamar assim de uns nomes, né, meio esquisitos às vezes, mas a gente não está se importando com isso, a gente quer levar o nome de Jesus. E eu fico pensando assim, pô, essa galera poderia influenciar outras pessoas ou não, de modo eficaz? Esse texto vai falar sobre isso. Esse texto aqui é um texto fundamental. Esse é talvez o texto mais pregado, citado, de todos os textos, porque é o finalzinho do Evangelho de Mateus, na ordem da nossa Bíblia, é o primeiro evangelho que está aí. Você pegou aí Mateus 28, abre aí, olha só, Mateus 28, verso 16. Esse texto é famoso, é também chamado de Grande Comissão. Então, assim, é uma ordem que Jesus dá para os seus discípulos. O que rolou até aqui para você entender, né? Jesus, ele pregou o evangelho para os seus discípulos, ele fez milagres, expulsou demônios, multiplicou pães, curou enfermos, ressuscitou os mortos, e Jesus pregou a palavra de Deus, até que num determinado momento, que era a hora que tinha que ser, na vontade do Pai, né, de modo surpreendente para nós, mas não para Jesus, aquelas pessoas que estão naquele lugar ali, elas têm inveja de Jesus, os líderes religiosos, eles armam uma situação para que Jesus seja preso, mesmo sem acusação, inventam falsos acusadores, e Jesus vai ser condenado à morte, Jesus vai ser crucificado. 3 dias depois ele ressuscita, os discípulos num primeiro momento não acreditam no que tinha acontecido, e a gente vai ver que até aqui eles não estavam acreditando ainda. Jesus aparece para várias pessoas, a primeira pessoa que ele aparece depois de ressuscitar para Maria Madalena, uma mulher da qual ele expulsou 7 demônios. Depois ele aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús. Então os caras estão andando num caminho lá, tem uma música, pô, que eu acho maneira, chamada Emaús, de um grupo que eu acho maneiro, chamado Morada, beleza? Aí, pô, fala sobre isso, fica a dica. E aí, a gente está nesse momento, Jesus vai aparecer agora para os discípulos na Galileia. Então, assim, as primeiras aparições foram ali perto de Jerusalém, porque os discípulos estavam ali perto de Jerusalém, porque Jesus tinha acabado de ser crucificado ali naquele lugar. Só que aí depois os discípulos vão voltar, os anjos falam para as mulheres assim, olha, avisa, os anjos falam com as mulheres, beleza? Aí fala assim com as mulheres, avisa para eles que o mestre vai encontrar com eles na Galileia, avisa para todo mundo. Pô, Jesus vai aparecer na Galileia para eles. E eles voltam lá para a Galileia, e é como se eles voltassem para a vida deles, e o cara que era pescador volta a ser pescador, que é Pedro, e parece que está tudo meio assim, sem final, né? Mas não é essa história. Jesus vai aparecer para esses homens e vai dizer o seguinte, olha só, verso 16. Todo mundo achou aí? Excelente, acho que alguém... Eu achei, alguém achou? Pô, quem levanta a mão aí? Algumas pessoas. Pô, beleza, quem não levantou a mão agora, levanta a mão. Aí, olha só, os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Imagine que você tem que escrever a história de Jesus. Pô, qual vai ser a última parte que você vai escrever dessa história? Mateus resolveu terminar o evangelho assim. A gente sabe que Jesus ainda aparece outras vezes. Paulo vai dizer que Jesus, na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que Jesus aparece a 500 pessoas. Então tem 500 histórias aqui. Beleza, tem muito mais do que caberia em qualquer livro. A gente vai saber isso pelo evangelho de João no finalzinho. João vai dizer isso. Não tinha livro na terra para a gente escrever tudo que Jesus fez. Então, eles escolheram algumas partes aqui que eles acharam que foram, obviamente, né, eles inspirados por Deus, mas que era pertinente para a igreja, assim, importante para a igreja. Mateus termina o texto dele com essa passagem. Olha só, o verso 16 diz que os 11 discípulos, por que 11?
Eram 12, mas aí Judas, foi o traidor, o cara que depois vai se matar, vende Jesus por um preço, era amigo de Jesus, andou com Jesus a vida toda, vai entregar Jesus por ganância. Então aqui a gente tem 11 discípulos que foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Então olha só, eles foram para o lugar que Jesus falou que eles tinham que ir. Parece que eles estão acreditando, não estão? Imagine só, se eu falo para você assim, né? Olha, Tiaguinho, poxa, olha, Raina, vocês têm que ir para o lugar tal, Jesus falou que vai encontrar vocês lá. Se vocês não acreditarem, vocês não vão, né? Vão dizer, que isso, que história, Jesus morreu, para lá não vou mesmo, de jeito nenhum. Não, eles foram. Só que eles foram, mesmo assim, olha, quando viram, verso 17, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, no meio daquela galera, mesmo aqueles que foram, alguns que foram, ainda duvidaram. Você sabe que o que está rolando aqui é que Jesus já andou com esses caras durante muito tempo. Então, Jesus ensinou essa galera aqui, mais ou menos durante 3 anos. A gente não sabe exatamente, a gente faz uma projeção assim, por quantas Páscoas aconteceram, quantas festas aconteceram, e a gente acha que Jesus viveu com esses discípulos aqui durante 3 anos mais ou menos. Pode variar, assim, de um pouco menos de 3 e um pouco mais de 4 anos, talvez até 5 anos, assim, convivendo com essa galera. Todo mundo acha que foram 3 anos, vamos ficar com 3 anos, beleza? Então, assim, Jesus fez discípulos durante 3 anos, andou com essa galera durante 3 anos. Era para esse pessoal estar acreditando direitinho, não era? Eles viram Jesus fazer aquilo tudo, eles viram Jesus ressuscitar os mortos, eles viram Jesus multiplicar a comida, eles viram anjos, viram Jesus transfigurado, Jesus com um rosto assim glorioso. Eles viram Jesus andando sobre as águas. Eles viram uma vez que Jesus falou assim, joga a rede para cá. Mas a gente pescou a noite toda, a gente é pescador, a gente não pegou nada. Está dando para pegar nada hoje. Sabe aquele dia ruim, né? Não está dando para pegar nada. Não, joga a rede para cá. E eles, já que você falou, a gente vai jogar. E puxaram as redes e o barco quase afunda de tanto peixe. Eles viram uma tempestade. Jesus fez assim, para a tempestade. E a tempestade silencia. E o vento se acalma. Eles viram isso tudo. Pedro chegou a andar um pouquinho, né, sobre as águas, mas depois afundou, mas andou um pouquinho. Eles viram cada coisa maravilhosa. Só que eles estavam ainda, depois de 3 anos, duvidando. Parece que esse negócio vai dar errado, não parece? Para pensar, cara. Jesus escolhe 12 pessoas. Um pulou fora, né? Judas, o traidor, pulou fora do barco. Tem 11 só agora. Dos 11, tem uma galera aqui que não está acreditando em nada depois de 3 anos. Jesus deu a vida por eles. Jesus fala isso, eu dou a vida pelos meus amigos, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de meus amigos. E não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus fez isso tudo. E os caras não estão acreditando. Se eu tivesse que projetar o futuro dessa galera, a gente vive 2000 anos depois disso daqui, né? Se eu tivesse que projetar o futuro dessa galera, eu ia dizer assim, esse negócio não vai para frente. Parece que não deu muito certo esse discipulado que Jesus fez com esses caras, os caras ainda estão duvidando. Nessa parte aqui, no final, verso 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, percebe que Jesus, ele não se desencanta com a falta de fé dos seus discípulos nesse final. Se fosse eu ia chutar o balde, beleza? Eu ia dizer assim, meu irmão, cara, onde é que vocês 3 anos? Onde é que estava a cabeça de vocês? Eu estou com vocês o tempo todo. Fiz aquilo tudo. Agora, no final, vocês ainda estão duvidando. Quem não está acreditando, sai fora. Mete o pé, vai para lá. Só vocês aqui que acreditam. Ficam vocês aqui. Não, Jesus parece que não se importa com isso. E Jesus diz assim, verso 18. Então, Jesus aproximou-se deles e disse... Tem um detalhe aqui no verso 18 que dá uma, quebrada de galho
para essa galera. Vocês entendem essa expressão, quebrada de galho? Beleza. Quebrada de... Porque tem coisa que eu falo que é coisa de velho, eu fico assim, pô, não sei se vocês estão me entendendo. Deu uma quebrada de galho para essa galera. Porque, olha só, então Jesus aproximou-se deles. O texto faz uma menção que Jesus estava distante. Então pode ser realmente, né, quem não enxerga muito bem. Eu vou ser sincero, apesar de eu não usar óculos, não enxergo assim 100% não. Mas no último teste aí de direção do Detran, passei, pô, ileso. Não tenho observação nenhuma na minha habilitação, beleza? Então posso dirigir sem óculos e tal. Mas assim, 100% mesmo não. Dependendo da distância, eu ia ficar assim, pô, é Jesus mesmo que tá ali, né? Talvez fosse isso. Jesus parece que não está muito preocupado com isso, e ele diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Bom, essa é a base para tudo que vai acontecer depois. Então, ó, parece que esse grupo não é o melhor, não é o melhor time. Sabe aquela zebra das Olimpíadas assim? Tem uma zebra? Pô, esses dias na estreia jogou Estados Unidos, basquete. Qual o melhor time do mundo, do basquete, de todos, toda a história, para sempre? Quem são os melhores? Estados Unidos. Pô, não é, cara? Os caras são... Né, não sei citar o nome de um jogador dos Estados Unidos, mas... Mas os caras são bons demais. Tem aqueles caras que são, pô, fantásticos, que eu não sei o nome de ninguém. Jogou contra a França. Pô, a França. Você já viu? França. A França ganhou. Na estreia. Esse time parece que não está muito bom. Beleza, mas Jesus diz assim, então... Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Essa é a base para o negócio dar certo. Então, presta atenção. Pô, você acha que nosso time aqui, nosso time é gente? Ó, todo mundo está aqui, está no time, beleza? Quem não está, levanta agora ou cale-se para sempre. Aí, ninguém levantou. Pô, a gente está no time do UP, não é? Todo mundo está aqui no time do UP. Esse é nosso time. A gente, ninguém mais sai, beleza? Já saiu quem tinha que sair, agora... ficou quem tinha que ficar. Se a gente olhar para a gente mesmo, não olha para o lado não, olha para você, eu olho para mim. Se eu olho para mim mesmo, cara, eu penso assim, pô, esse negócio não vai dar certo, Jesus. Sinceramente, tem tudo para dar errado. Cara, vocês me conhecem assim muito pouco. Minha esposa me conhece muito melhor, né, sabe? A pessoa maravilhosa que eu sou, dentro de casa. Cara, eu sou cheio de defeito. 5 minutos de conversa com a minha esposa, você vai descobrir isso. Cheio de defeito. Então, assim, pô, olhando para a minha própria vida mesmo, parece que não vai dar certo. Só que o critério para o negócio dar certo ou não, sabe? A causa para a consequência ser certa ou não é a nossa habilidade, a nossa capacidade, não é necessariamente o tamanho da nossa fé. Nossa fé tem que ser pequenininha do tamanho de um grão de mostarda. Beleza? E talvez não seja desse tamanho a nossa fé. A base para essa parada aqui dar certo, que é a gente fazer discípulos de todas as nações, é esse verso que a gente acabou de ler, ó. Foi-me dada, verso 18, toda a autoridade nos céus e na terra. Beleza. Então, esse negócio vai dar certo. Isso daqui tem que dar certo. E com certeza vai dar. E aí não vai ser por causa do Clóvis, por causa do Fabrício, por causa da galera do louvor, do Guilherme, por causa da Raina. Não vai ser. Beleza? Não vai ser por causa de nenhum de nós. E não tem nada na gente que possa fazer isso dar certo. O tipo de missão que Jesus passa para a gente é uma parada que a gente não consegue fazer. Simples assim. Então, olha só o verso 19, o que diz. Portanto, vão. Aí, pô, essa parte eu vou. Portanto, vão, eu vou. Beleza? Até aqui eu consigo cumprir. Clóvis, vai. Beleza, vou. Ainda não estou sabendo para onde, mas vou. Aí Jesus completa, ó. E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cara, olha o que Jesus está falando. Clóvis, vai. Rebeca, vai. Luísa, vai. Beleza, a gente vai.
Para onde a gente vai? A gente ainda não sabe, né? Aí ele diz assim, ó, e façam discípulos. Pô, mas a gente não consegue fazer isso. Você consegue perceber? A ordem que Jesus dá para a gente é para uma parada que a gente não consegue fazer. Eu não consigo fazer um discípulo de Jesus. Eu não consigo. Eu consigo fazer muitas coisas, uma macarronada. Consigo fazer, nem não muito bem. Né? Eu consigo plantar. Às vezes não muito bem também. Enfiei uma faca na mão e tal. Eu conseguia, não sei se consigo mais, tocar um instrumento, não tão bem, né, quanto o nosso guitarrista, mas até recentemente, assim, eu sei que compartilhar essas coisas não é muito boa, né? Mas eu fui considerado o melhor guitarrista da minha casa, por várias pessoas da minha casa. E tem 4 pessoas na minha casa, uma sou eu e as outras 3. Poxa, consegue entender? Tem coisa que a gente consegue fazer. Se Jesus dissesse assim, pô, treina para você ser, né, ginasta, treina para você ser o cara do judô, a menina do skate. Você anda de skate? Você tem estilo mesmo de skate, né? Pô, maneiro, Raina, maneiro. Então, pô, treina para isso. Beleza, eu vou treinar. Agora, tem coisas que fogem da nossa propriedade, né? Da nossa autoridade, do nosso poder. Eu não tenho poder para isso. Então, não tem poder para chegar para uma pessoa que não acredita em Jesus e fazer essa pessoa acreditar em Jesus. E mais do que isso, olha só, Jesus fala assim, ó, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Cara, como é que eu vou fazer um negócio desse? Eu vou, pô, beleza, aí vou fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que Jesus ensinou e ordenou. Cara, simplesmente impossível. Só que a questão não está naquilo que eu consigo, beleza? É no milagre que Jesus opera. E acaba que, no final das contas, a gente consegue comprovar isso historicamente. Perceba, 11 pessoas ali, ou 500, sei lá, no início. Judéia, lugar, buraco do mundo, século I, ninguém dava importância para aquilo, o Império Romano odiava aquele lugar, falava uma língua diferente, era um povo com a tradição diferente. Era o que tinha. 2000 anos depois, a gente está aqui, beleza? Na região oceânica de Niterói, ouvindo o Evangelho. E, cara, olha só como é que o Evangelho é maravilhoso. Pô, vocês são adolescentes, o que tem de interessante para vocês nisso? Não teria nada, de repente, seria muito mais interessante a gente estar vendo o vídeo que a gente vê, fazendo as coisas que a gente faz, que eu nem sei o que vocês fazem, depois vocês têm que me contar. Queria esses dias ver seu vídeo, não consegui, no TikTok, não tenho TikTok, não tenho perfil, não tenho acesso, não tenho nada. Mas vou tentar depois, futuramente. Entende? O que tem de legal aqui? Cara, não tem nada. Tá frio. Pô, tá frio, não tá? Ó, tá ruim. A gente tinha que estar em casa, comendo pipoca, vendo sei lá o quê. Mas você está aqui. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus está aqui, cara. Jesus está nesse lugar. A gente vai para onde Jesus estiver. Se Jesus estiver no Monte da Galileia, a gente vai. Se Jesus estiver em São Gonçalo, a gente vai para São Gonçalo. A gente vai porque a gente quer ouvir a palavra de Deus, a gente quer orar. Ó, depois vai ter uma vigília aqui. Tá sabendo? E vai ter uma galera que vai ficar. Por quê? Porque, a gente vai vencer o frio e tudo, porque Jesus venceu a morte. Porque Jesus venceu o pecado, Jesus venceu tudo, toda a dor, Jesus venceu e ressuscitou ao terceiro dia, Jesus trouxe a vida eterna para a gente, então é por isso que a gente está aqui. Quando Jesus diz assim, ó, vão e façam discípulos, todo mundo já falou isso, mas eu vou repetir, esse vão não é muito um imperativo assim, tipo vai e faz,
É enquanto vão, é indo, né? Como se fosse um gerúndio. Vocês estão estudando, né, a língua portuguesa, um gerúndio, indo, né? Tendo ido, façam discípulos. E é ir para onde? Pô, para qualquer lugar. Então, quando a gente está vivendo, a gente vai e faz discípulos, mas a gente tem que fazer isso com intencionalidade. Beleza? Primeira lição que a gente aprende desse texto é a seguinte, ó. É preciso ser discípulo para fazer discípulos. Porque é isso que Jesus está falando para os discípulos dele fazerem discípulos. E eu não faço um discípulo do Clóvis, eu faço um discípulo de Jesus. Eu não consigo fazer isso. É Jesus que faz um discípulo de Jesus. Mas Jesus usa a vida do Clóvis, Jesus usa a vida do Tiago. É assim. Entende? Então, a gente vai para onde a gente vai. Jesus não falou assim, ó, vai primeiro para o Japão, disputar as Olimpíadas, aí depois você vai para o Peru, sua família é do Peru? Ou não? Pô, isso, aí depois você vai para o Peru, beleza. Aí depois, pô, você passa na Europa, né, também, vai para algum lugar lá, tranquilo, aí depois você volta. Não, ó, vão e façam discípulos. Só que ele fala que é de todas as nações, de todos os povos, né? Esse discípulos de todos os povos significa o seguinte, assim, tem vários estudos sobre isso, beleza? Não vou tentar explicar isso muito bem, não. Mas qualquer tipo de variação linguística, de fala, de grupo familiar extenso, está dentro desse negócio aqui. Pô, não deu para entender. Tipo assim, clã, beleza, está dentro. Tribo, está dentro. Você vai ver que tem várias expressões bíblicas que tentam explicar esse sentido daquilo que Deus queria que fosse alcançado. Então, línguas, tribos e nações. Essa expressão vai se repetir durante toda a Bíblia. Línguas, tribos e nações. Então, você vê tribos diferentes, você tem que alcançar. Sim, numa aplicação um pouquinho modernosa. Pô, tem umas tribos diferentes aqui, não tem não? Talvez uma galera, né, que curte uma parada de skate, uma galera que curte outra. Vocês são adolescentes, já são de tribos diferentes. Eu sou crunch, sei lá. Como é que vocês falam que eu sou? Eu sou velho. Como é que vocês chamam um velho aí? Fala na moral. Não, não fica com vergonha, não. O velho que se veste com roupa igual eu me visto, como é que é? Cringe? Aí, pô, viu? Ó, vou anotar seu nome aqui. Que isso? Você falou que eu sou cringe. Cara... Rebeca Delarmelino. Vai conversar essa semana aí com o pessoal da igreja. Poxa, eu sou cringer, cara. Então, a gente tem um mundo cultural diferente. Eu nasci nos anos 80. Olha só que coisa horrível. Nos anos 80 que eu nasci. Então, existe um abismo entre mim e vocês. Pô, e é um abismo gigantesco. Agora... Entre vocês e vocês não tem abismo nenhum. O que vocês falam, vocês entendem. Eu não entendo o que vocês falam. Talvez vocês não entendam muito bem o que eu diga, mas é uma linguagem parecida com a dos pais de vocês, não é? Não falo parecido? Seu pai é cringe? Cringe? É? Cara, vou falar pro seu pai que você falou isso. Seu pai é cringe, cara. Que isso? Poxa, gente. É assim. Seu pai veste uma roupa parecida com a minha? Tiago, não. Então ele é um cringer mais assim. Não, mas pô, na moda e tal. Pô, beleza. Cara, a gente tem um abismo entre a gente. Mas aí você vai conseguir chegar nos lugares que eu não consigo chegar. O que a gente tem que perder assim de vista, que eu acho que é importante? A gente, às vezes, é muito desesperado para as coisas acontecerem. E a gente fica muito, assim, talvez, impressionado com a questão do resultado. Então, a gente não consegue entender um resultado a longo prazo. Tá ligado no que eu estou falando? Tipo assim, pô, eu vou trocar uma ideia com o Tiago é meu amigo lá da escola, ou meu amigo da faculdade, passei no vestibular agora, saiu a nota da UERJ, pô, minha nota foi maravilhosa, e eu vou entrar para a faculdade. E aí, pô, faço amizade com o Tiaguinho lá na faculdade. Pô, quanto tempo que eu demoro para fazer um discípulo? Jesus, ó, ficou 3 anos com esses caras aqui, convivendo com esses caras, entende? Então, assim, pô, não tem um prazo aqui, não está escrito assim, ó, faça em 2 minutos um discípulo, todas as nações. Não, faça durante 10 dias, 1 ano, 6 meses.
Ó, já orou demais, agora se desiste. Não está escrito assim, então a gente vai fazer discípulos. O que eu acho que falta na gente, assim, perseverança às vezes. Estou falando por mim, beleza? Que às vezes, pô, não falta em você, não. Mas analisa aí. Falta perseverança, tipo assim, a gente insistir. Falta intencionalidade, às vezes, a gente querer a parada. Então, assim, ou a gente acha que é natural demais, tipo, pô, só dele me ver vivendo vai acreditar em Jesus. Pode ser que isso aconteça? Pode ser, mas assim, pô, você vai ter que ser uma pessoa muito apegada a Jesus mesmo e tal. Se tiver intencionalidade e você for uma pessoa muito apegada a Jesus, não tem problema nenhum, eu acho que vai ser até melhor. Tipo assim, pô, sou, né, seguidorzão de Jesus assim. Mas, pô, tô ligado, então, ó, pô, a pessoa falou sobre isso. Esses dias eu estava com uma pessoa que não é cristã, né? Ela me perguntou sobre alguma coisa lá, sobre a questão do sofrimento. Aí eu consegui. Pô, olha só, cara. Falou assim: ah, a pessoa sofreu, pô, antes de morrer. Estranho, né? Pô, era o gancho para eu falar o que a Bíblia diz, né? Então, o que a Bíblia vai dizer para a gente sobre o sofrimento? Né? O que Deus diz sobre isso? Ah, quem sofre é quem foi mal? Beleza, e quem é bom não sofre? Será que é isso que a Bíblia diz? Aí, pô, comecei a mostrar. Aí a gente lembra logo de Jó, aí, pô, conta a história de Jó, explica e tal. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Quando você estiver andando de skate lá, pô, né? Tem até aquela música, né? Aham, desceu de skate. Você não conhece essa música, não? Pô, vocês, eu sou cringe mesmo, né? Você vê, cara, fiz uma piada que eu achei que fosse ótima. Só os cringes entenderam aí, uns dois ali. Vê se depois você pergunta ao seu pai se ele entende essa piada, Thiago. Beleza? Pô, cara, você tá andando de skate lá, com seus amigos lá. Pô, você é uma crente andando de skate, não é isso? E aí você vai aproveitar as oportunidades que você tiver. Beleza, galera. Só que Jesus diz que vai estar com a gente. Olha o que o final do texto diz. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Existe uma discussão nesse texto. Recentemente até Filipinho trouxe uma palavra nesse texto aqui. Existe uma discussão assim, pô, será que Jesus está colocando isso aqui como uma condição? Então, assim, eu vou estar com vocês, se vocês pregam o evangelho, ou se não pregar, eu não vou estar com vocês. Eu nem vou entrar nesse mérito, beleza? Eu vou entrar no mérito assim, pô, se esse raciocínio estiver certo, eu vou pregar, e vou ensinar, e vou tentar fazer, e Jesus vai estar comigo. E se não tiver, Jesus vai estar comigo também. Beleza? Então, por quê? Porque eu vou estar fazendo de qualquer maneira, porque eu obedeço aquilo que Jesus disse para eu fazer. Então, eu vou tentar fazer discípulos, né? E o discípulo é feito no dia a dia. Existe uma fórmula para esse negócio? Não existe. Às vezes alguém lança um livro assim, o método de discipulado da Bíblia, o método de evangelismo da Bíblia. Pô, mas a Bíblia tem vários métodos na verdade. Se você olhar, por exemplo, só para o Evangelho de João, você vai ver várias abordagens diferentes. Então, se você for para o Evangelho de João, você vai ver assim, no início do Evangelho de João tem uma hora que Jesus fala com os discípulos assim, os primeiros. Aí um discípulo de Jesus chama outro cara, que é um cara chamado Natanael. Aí chega para o cara, Filipe, o nome do discípulo é Filipe. Aí chega para o cara assim, aí Natanael, a gente encontrou aquele cara que era o Messias prometido. A gente encontrou, ele vem da Galileia. Aí Natanael diz assim, pô, da Galileia? Porque eles tinham essa ideia que da Galileia não tinha nada bom. Talvez alguém tenha essa ideia com uma cidade aqui e tal, próxima. Aí, eu sou dessa cidade, beleza? Não falo o nome da cidade, não. Aí, o que acontece? Natanael fala assim, pô, dessa cidade... Aí o que Filipe diz para ele assim, ó, vem ver, vamos lá ver. E ele vai. Esse método de vem e vê é um método que funciona? Funciona em muitos casos, mas em muitos outros não. E aí tem um outro método, que é Jesus pôr lá num poço, e aí de repente vem uma mulher naquele poço, e aí a mulher conversa com Jesus, e Jesus conversa com a mulher, aí a mulher fala assim, poxa, você está conversando comigo, coisa estranha, que ninguém do seu povo conversa com o pessoal do meu povo. Aí Jesus, você está com sede? Pô, existe uma água que a gente bebe e a gente não tem mais sede.
Pô, cara, olha só. Puxou o assunto certo, a mulher. Que história é essa? Ah, então, aí, pô, Jesus começa a explicar para ela sobre o reino de Deus. Então, isso é uma abordagem mais individualizada. Existe também essa abordagem assim do Sermão do Monte. Jesus fez o que eu estou fazendo aqui, só que, pô, Jesus, né? Jesus. E eu sou eu, pô, muito menos. Mas era isso, explicar assim para a galera, para o público, e falava com todo mundo. E às vezes Jesus falava no particular, que essa ideia, essa resenha assim, que a gente troca, resenha. Pô, beleza. Essa resenha que a gente troca depois aqui do culto do UP. Consegue entender? E às vezes na resenha, pô, a gente consegue resolver problemas que são muito mais específicos. Aqui está no geral. O problema daquela mulher lá é que ela tinha sede de alguma coisa que ela não sabia o que era. Jesus está falando para ela, ó, sua sede, você está achando que é de relacionamento. E você está se envolvendo com uma opção de gente. Mas sua sede é de Deus, é aqui que você resolve o negócio. Por quê? Era uma questão individualizada. Às vezes a gente trocando uma ideia, a gente consegue resolver isso. Consegue entender? Pô, e Jesus vai estar com a gente nesse momento? Vai estar, e em todos os outros. Jesus vai estar conosco e vai fazer esse negócio funcionar. Como é que a gente aplica isso? Brevemente, eu já tentei aplicar 1000 vezes. Aplicação 1. A gente vai colocar em prática agora, a partir de agora, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Tentar viver essa missão. A gente vai tentar alcançar grupos diferentes dentro da nossa cidade. A gente vai tentar olhar para o que deu certo com a gente. O que você tem que tentar fazer? Pô, o que deu certo com você? Você é cristão? Só dá para fazer discípulo se você for, mas você é. Acredito que seja. Como é que você chegou a conhecer o Evangelho? Pô, trocando ideia com alguém, não é isso? Vivendo com alguém, convivendo com alguém. É assim, e foi assim comigo também. Então, eu vim de uma família que a galera não era cristã. E aí, como é que aconteceu comigo? Pô, meu irmão, que chegou através de amigos, e eu cheguei através do meu irmão, e as pessoas da minha família foram alcançadas também. E é assim que funciona. E como é que vai acontecer na sua vida? Desse modo. Do modo mais assim, natural possível, que é o modo da nossa vida, enquanto a gente está fazendo a matéria da faculdade, as matérias da faculdade, enquanto a gente estiver no pré-vestibular, enquanto a gente estiver na escola, enquanto a gente estiver tendo aula de instrumento, enquanto a gente estiver assistindo às Olimpíadas, a gente vai fazer discípulos, indo, vivendo. A gente vai fazer discípulos de todas as nações, de todos os povos, e a gente vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a gente vai ensinar a guardar. Assim como a gente tenta guardar. Como é que você vai ensinar a guardar tudo o que Jesus ordenou, se você não sabe tudo o que Jesus ordenou? Então, a gente precisa estar com esse negócio aqui no coração. Esse livro aqui, estou com um sinal aí, eu tenho que parar de pregar. Esse livro aqui, tem que estar gravado no nosso coração. Por quê? Porque todo o conselho de Deus está aqui, beleza? Todo o conhecimento de Jesus, conselho de Jesus está aqui. Então, eu tenho que saber esse livro aqui. Eu tenho que ler esse negócio algumas vezes, para isso ficar no meu coração, para eu poder ensinar aquilo que Jesus ensinou. Com intencionalidade, querendo fazer, aproveitando a oportunidade, orando também. Então, hoje a gente vai orar aqui, né? Vai ter uma vigília. A gente vai orar para que todo mundo entenda, e eu acho que isso está arrumado no coração de vocês, né? Que não é o espaço, não é a luz, não é nada disso, mas a gente vai usar o espaço, a luz, o que for, beleza? Toda a tecnologia, tudo que a gente puder usar para o reino de Deus, a gente vai usar. Até o TikTok, de repente, não sei. Beleza? O Reels, TikTok, Reels é meio caído, não é? Só a galera que é cringe, não é isso? Que curte. Eu gosto muito daquele que o pessoal dança a música do Madagascar. Já viu aquele filme Madagascar? Também não é do tempo de vocês, não. Um que o pessoal faz assim, a dancinha faz assim, nunca viu, não? Vou mandar para você. Aí, muito maneiro. A gente vai fazer essas paradas, mas a gente vai sempre com foco no reino de Deus, para a glória de Deus, para ensinar tudo que Jesus ensinou, só que dentro da nossa cultura. E aí, por último, para fechar, e a gente não pode ter medo da cultura, beleza? Então, a gente não vai ter medo, da galera da escola, do professor da escola, aquele professor, aquele seu professor. A gente não vai ter medo.
A gente não vai ter medo da faculdade, do curso da faculdade. Ah, vou fazer geografia, vou fazer história. Tem aqui, ó, gente que faz história, geografia, ciências políticas, relações internacionais, letras, e ninguém vai... Ninguém está fazendo letras, não é isso, infelizmente. Mas, pô, a gente vai para humanas, a gente vai fazer filosofia, estudar filosofia. Eu gosto de estudar filosofia. Pô, o dia que você quiser trocar uma ideia aí, vou ficar feliz com a galera aí de humanas. A gente não vai ter medo disso. A gente vai tentar mostrar para esse pessoal que o evangelho é relevante. Então, assim, existe a possibilidade de você estar na universidade, estar na escola e ser alguém relevante. Sendo crente? Pô, com certeza. E a gente tem toda a certeza que o nosso coração é de Jesus. Então, o nosso coração não é de Marx, não é de Durkheim, beleza? Não é de ninguém. O nosso coração é de Jesus, pertence a Deus. A gente sabe que Jesus tem toda a razão, porque toda a autoridade foi dada para ele nos céus e na terra. E ele falou para a gente fazer discípulo de todas as nações. A gente vai fazer discípulo na UF, na UERJ, na UFRJ, beleza? A gente vai fazer discípulo no DCE da UF, no Graguatá da UF lá. Eu falo muito da UF, né? Mas a gente vai fazer discípulos em tudo quanto é canto. Porque a gente é discípulo de Jesus e a gente vai para onde Jesus mandar que a gente vá. E a gente vai viver essa palavra de Deus e a gente vai guardar essa palavra no coração. Amém? É hora de viver isso então. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. A gente te agradece. Pai, permite que a gente faça discípulos de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações para o teu reino. A gente quer realmente alcançar os adolescentes que estão à nossa volta. A gente gostaria que eles vissem que é possível ser cristão, Pai, nesse mundo ainda hoje. É possível crer em Jesus Cristo. É possível acreditar que milagres ainda acontecem hoje. É possível a gente ter um relacionamento contigo, Pai. Abre os olhos como o Senhor fez conosco. Nós éramos pessoas totalmente impossíveis de serem ganhas para o teu reino. Mas para o Senhor não há impossíveis. A gente te agradece por isso, Pai, que na faculdade, na escola, a gente possa realmente levar a Tua palavra, o Teu Evangelho, que a gente possa viver a Tua palavra, o Teu Evangelho, que a Tua palavra esteja gravada no nosso coração, que a gente possa aproveitar as oportunidades, orar pelos nossos amigos e sofrer por aqueles que não caminham ainda contigo, Pai, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor toque nos corações e que o Senhor os traga aqui para viver a Tua palavra, Pai. Não permita que a gente se perca no que seja desnecessário ao Teu Evangelho, Pai. Faz com que a gente foque naquilo que é totalmente urgente, que é a salvação de Jesus Cristo, Pai, e essa mensagem Tua para o teu povo escolhido por ti, que a gente deve ir e encontrar, Pai. Então, a gente coloca nas tuas mãos a obra desse ministério aqui. A gente pede que o Senhor abençoe os adolescentes, Pai, para que eles cumpram essa missão, que realmente esse lugar esteja cada vez mais cheio de adolescentes que te glorifiquem, que vejam em ti algo muito mais atraente do que qualquer outra coisa, que possam contemplar a Tua beleza, a beleza do Teu Filho, Pai, da obra do Teu Filho na cruz. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa fazer tudo realmente para Te glorificar. O que a gente pede em nome de Jesus, amém.